Plano de ação do gestor, por Edward Soares Silva Sobrinho. Temas: observação em sala de aula, que é o objetivo da observação em sala de aula é analisar as interações que são construídas entre o professor, os estudantes e o conteúdo trabalhado em sala de aula, para a melhor prática docente na formação continuada na escola. O papel do gestor é observar a interação dos estudantes com atividades propostas pelo professor e pela gestão do tempo do docente, como, por exemplo, se o mesmo reservou tempo suficiente para a realização das tarefas, tirou dúvidas dos alunos, rebateu seus conteúdos referentes às resoluções dos problemas. E também será verificado se o docente observa as metodologias, estratégias e recursos, como as metodologias ativas, o uso do projetor multimídia, materiais didáticos, etc. Ainda deverá observar qual forma a comunicação entre o professor e o aluno, ou seja, se o professor apresenta objetividade na mediação dos conteúdos propostos e também se mantém uma comunicação adequada referente à série e ano. Quanto ao clima da sala de aula, deverá ser observado se o docente tem vínculos com os estudantes, proporcionando bons momentos de aprendizagem colaborativa, elencando os pontos positivos e negativos, bem como os pontos de atenção, conforme combinado antes para a observação de sala de aula, para poder o gestor dar o feedback para o docente. B. A frequência escolar. Combate ao abandono escolar é uma ação destinada a combater o abandono escolar nas instituições de ensino da rede estadual de educação. O seu objetivo principal é resgatar o estudante com 5 faltas ou diretas ou 7 faltas alternadas por meio da rede de proteção, que é o SERP, para evitar que essas faltas se efetivem como evasão escolar. Para que a evasão não aconteça, o colégio deve fazer algumas ações, que é estar em contato com a rede de proteção, promover a interação escolar do estudante infrequente, né? Para tanto, o gestor escolar ele tem o auxílio da buscativa, ou seja, dos encaminhamentos realizados dentro da escola. Contato com a equipe pedagógica faz com os pais e os responsáveis do estudante para garantir o retorno à permanência no sistema de ensino. E ela é realizada por meio de telefone fixo, móvel, e-mail, mensagens por celular, mensagens por correio, né? Visitas domiciliares. E também ela é feita pela equipe pedagógica, direção, funcionários e professores, com a ajuda do Conselho Tutelar, do Ministério Público. A aprendizagem. A aprendizagem é um processo de mudança de comportamento, adquirido através das experiências construídas por fatores emocionais, neurológicos e relacionais e ambientes. A aprendizagem se dá por resultado de interação entre estrutura mental e meio ambiente. Na área emocional, centrado na aprendizagem, o docente é o coautor do processo de aprendizagem dos estudantes e o conhecimento é construído e reconstruído continuamente. O objetivo da aprendizagem são classificados em domínio cognitivo, que é ligado ao conhecimento, à informação, à capacidade intelectual, o domínio afetivo, relacionado ao sentimento, emoção, gosto ou atitude, e o domínio psicomotor, que é o uso da coordenação dos músculos. O domínio cognitivo, a habilidade, a memorização, a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese, a avaliação, né? O afetivo, a receptividade, a resposta, a valorização, a caracterização, né? O psicomotor, ela está relacionada às habilidades de movimento, aos movimentos básicos e fundamentais, o reflexo, a habilidade, né? A comunicação não discursiva. Sendo assim, o processo de ensino e aprendizagem deve ser mediado pelo professor ou docente, ao qual o responsável, enquanto membro mais experiente, é o detentor das informações, por impulsionar o desenvolvimento acreditando que o ensino deve adiantar o desenvolvimento, segundo Vygotsky. É um favorecido pela interação e colaboração de pessoas mais experientes. Dessa forma, defende-se que uma educação conscientizadora, crítica e dialética pauta no processo de ensino-aprendizagem do adolescente como sujeito histórico-cultural para ter um futuro digno, né? Acreditar através do conhecimento científico pode desvelar linguagens
difíceis e pensar criticamente no tempo presente, buscar um caminho para combater a discriminação e a exclusão. A problema que eu pensei foi qual a importância de acompanhar a frequência escolar do aluno no sistema BI e pelo programa presente na escola, tendo em vista que as melhorias da aprendizagem do estudante e de que forma a observação em sala de aula como processo formativo, visto como uma ferramenta de ação e reflexão prática pedagógica, pode contribuir para a busca das soluções pedagógicas para as dificuldades encontradas na escola, em especial em relação à infrequência, né, e a aprendizagem. A identificação das razões são as condições socioculturais, geográficas e socioeconômicas, defasagem da idade série, falta de acompanhamento pedagógico ou déficit de aprendizagem, avaliação maçante, reprovação escolar, negligência dos pais ou responsáveis, ausência de recorrentes de professores, desinteresse ou desmotivação dos alunos, bullying, alunos trabalhadores. O público-alvo seria o primeiro ano do novo ensino médio. O objetivo geral é analisar a importância de acompanhar a frequência escolar dos alunos pela plataforma BI e pelo programa presente na escola, bem como a observação em sala de aula como um processo contributivo na busca das soluções das frequências irregulares e a melhoria da aprendizagem do estudante. O objetivo específico, nesse caso, seria verificar o BI fazendo uma sondagem constante de todas as suas dimensões, buscando pontos de atenção relacionados com as dimensões da aprendizagem e frequência dos estudantes. Identificar no BI e no programa presente na escola os avanços, as fragilidades e desafios a fim de buscar as soluções. Elaboração de um plano de ação que vise a melhoria do processo educativo como um todo. Realizar um bom planejamento estratégico. O detalhamento dessas ações e dessas atividades seria a aprendizagem dos estudantes, a frequência irregular ou infrequência e a observação em sala de aula. Os acompanhamentos dessas ações ou dessas atividades seria acompanhar o LRCO e o BI juntamente com o programa presente na escola, mapear os motivos de baixo desempenho do estudante, realizar projetos interdisciplinares, ouvir os alunos, garantir a recuperação, fazer uma observação em sala de aula, a formação na atividade como processo avaliativo, o planejamento dessas ações através das indicações do BI e do RCO, reuniões periódicas com os professores para tratar dessa aprendizagem via pré-conselho, conselho escolar e pós-conselho, fazer um nivelamento, realizar a busca ativa via telefone fixo, e-mail, mensagens, convocações, cartas via correio, né? Com a ajuda da equipe pedagógica toda, direção, equipe pedagógica, professores e funcionários. E também usar as instâncias colegiadas para tal. Colocar o estudante na rede de proteção da criança e do adolescente, evitar que essas faltas se efetivem como a evasão escolar, conversar com o estudante para saber o motivo dessas faltas, né? Buscar a coletividade para que esses instrumentos garantam a permanência do estudante na escola. Analisar as interações que são construídas entre o professor e o estudante e o conteúdo trabalhado na sala de aula, para que assim melhore a prática do docente na formação continuada na escola. Observar essa interação entre o estudante e a atividade proposta, para ver se o professor tem também a gestão de tempo e use isso para a efetivação da educação do estudante. Verificar se o professor observa as metodologias, as estratégias e os recursos, como as metodologias ativas, o uso do projetor multimídia, o Educatron, os materiais didáticos, qual é a forma de comunicação entre o professor e o aluno, ou seja, se o professor apresenta uma boa objetividade na mediação dos conteúdos propostos, né? Observar o clima em sala de aula, ver se o docente tem um vínculo com o aluno, proporcionando bons momentos de aprendizagem e elencando os pontos positivos e negativos, bem como também os pontos de atenção, conforme combinados antes da observação em sala de aula para poder dar o feedback ao docente, né? Proporcionar a interação entre o professor e que possam trocar ideias de práticas pedagógicas. Os responsáveis por essa ação seria a equipe gestora, o diretor e o diretor auxiliar. O período durante a gestão escolar, no nosso caso, seria de até o 2024.
As referências tiradas aqui foram da LDB de 93/94/96, o edital 32 de 2022 da SEED, a Secretaria de Estado da Educação, pelo Governo do Estado do Paraná, e também o referencial curricular do Paraná, nos princípios, direitos e as orientações, que é de 2018. Boa noite a todos e obrigado.